Olá, pessoal, que é a Juliana da revista O Empreiteiro. Hoje nós estamos recebendo o Guilherme Santini, que é gerente de engenharia da Ecovias Norte Minas, e vai contar um pouquinho para a gente sobre as obras que estão em andamento na rodovia. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, aí, né, antes da gente aprofundar, né, os dados atuais da Ecovias Norte Minas, primeiro a gente sabe, né, sabe que são 375 quilômetros, né, que conectam aí as regiões sul e sudeste com o nordeste, né, do Brasil. Então, assim, quando a concessionária assumiu, né, quais foram as principais intervenções, as principais ações necessárias, né, imediatas para a segurança na rodovia? Esse corredor nosso é muito importante do ponto de vista de logística. Era uma rodovia que no passado sofria muito com características, né, de pavimentação, e a concessionária Ecorodovias assumiu aqui o trecho desde 2018, e de lá para cá já implementamos obras aí muito relevantes na região. Então, nós estamos falando aí de mais de 130 quilômetros de duplicação feitos. Isso aí representa nitidamente um progresso muito grande na região aqui do norte de Minas Gerais. A gente vê nos municípios que a gente atravessa essa evolução, a gente vê os comércios prosperando. Então, não só com as obras, né, que a gente implanta, as ampliações de capacidade, que reduzem os custos de frete, né, juntamente com as obras de pavimentação, mas também esses investimentos trazem também muitos impostos, né, para o município. Então, muito bacana quando a gente faz obras relevantes e vê esse impacto nas pessoas, no comércio, né. Então, além desses 130 quilômetros de duplicação, já fizemos aí 55 quilômetros de faixas adicionais, né? Então, para além disso, a gente tem faixas marginais implantadas nas regiões dos principais municípios em que as nossas rodovias atravessam, e obras mais impactantes também, fizemos 2 contornos. Nós fizemos aqui mais na região centro-norte de Minas, o contorno de Cordisburgo, que é uma cidade muito charmosa aqui no norte de Belo Horizonte. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Marcada aí por questões históricas, natureza, todo o nosso trecho é muito bonito. E em Montes Claros, terminamos aí recentemente, em agosto do ano passado, o contorno, né, de Montes Claros. Então, a gente tem uma obra realizada aí pela Covias, um entroncamento da BR-365 com a BR-135. Então, a gente tem ali um trevo completo, uma obra muito imponente, uma região chamada de Trevão. Então, a melhoria de tráfego ali é impressionante. E aí, com essa obra do contorno, a gente viabiliza todo o tráfego vindo da própria BR-135 e da BR-365 para a BR-251, que já é fora do trecho sob concessão, porém é um caminho aí logístico, como a gente disse anteriormente, né? É a rota para o Nordeste, é a rota para a Bahia. Então, todo esse tráfego que até então passava por dentro do município de Montes Claros, hoje em dia reduz aí em 10% o seu seu prazo de travessia, trazendo fluidez ao tráfego, aos quem está viajando aí de longa distância e reduzindo o transtorno dos moradores de Montes Claros. Então, realmente, são obras bem relevantes aí que essa parceria da privada com o Estado tem trazido aí para os usuários, moradores da região. Atualmente, né, aí uma segunda questão aí para a gente, né, esclarecer sobre a Ecovias Norte Minas, a gente sabe que, né, você comentou aí, né, todas as obras iniciais, né, e atualmente vocês continuam fazendo obras de duplicação, manutenção estrutural, no que a Ecovias Norte Minas está executando atualmente, né, na rodovia? E assim, desses serviços que estão sendo realizados, sabendo aí que nós somos uma revista de engenharia, né? Então, as empresas de engenharia que estão nos assistindo estão, né, curiosas aí para quais os serviços que estão sendo feitos e também se tem empresas prestadoras de serviço envolvidas que vocês tiveram que contratar para executar, né, esses trabalhos. Sim,
Até o final do ano passado, de 2025, finalizamos aí uma extensão considerável de duplicações aqui no trecho norte da concessão, e aí estamos falando algo da ordem de 40 quilômetros, inclusive um trecho de serra muito relevante, Serra de Montes Claros e a Serra de Bocaiúva são trechos que até então a gente vivia um volume muito grande de sinistros, e hoje com as melhorias implantadas a gente já percebe uma redução muito relevante, que entre Bocaiúva e Montes Claros a gente tem uma característica de um tráfego muito pesado e claro entre municípios, né? Um tráfego rotineiro, um padrão que às vezes a gente chama de cidades dormitórios, né? Então, essas obras de duplicação realmente foram muito relevantes e é o que a gente está agora finalizando, né? Em fases finais de acabamento, alguma drenagem superficial. E aí, para esse ano, a gente ainda tem um trevo tipo diamante, também no município de Bocaiúva, que são as atividades aí que a gente encerra o primeiro ciclo de obras aqui da concessionária. Então, falando aí dos nossos parceiros, né, a gente atuou aqui nos primeiros anos de forma muito próxima com um consórcio construtor, que é formado pelas construtoras Itinera e pela Crasa, foram parceiros nossos aqui desde o princípio, montamos aqui uma área de britagem para podermos, para nos apoiar aqui no material pétreo, né, para as obras de pavimentação e ampliação. Recentemente, mais especificamente em 2025 para cá, a gente tem trabalhado uma parceria muito forte com a Vilasa Construtora, tem participado com a gente aqui nas obras de ampliação, também nas obras de pavimentação. Aqui no norte, a gente tem a Tecnopav, que trabalhou com a gente também, principalmente aqui no contorno de Montes Claros, que eu citei anteriormente, atividades de pavimentação, especificamente, é um grande parceiro nosso na região também. Então, sem esses parceiros aí, a gente não consegue avançar, né? Realmente, para a concessionária, ter bons parceiros, boas construtoras aqui trabalhando com a gente é sempre muito importante. Eu cito também a Pavides, que trabalhou aqui com a gente no contorno de Cordesburgo recentemente, fornecedores relevantes como a AgroCity aqui em Curvelo, né? E são os principais parceiros aqui nessas obras que implantamos recentemente. Vocês estão já encerrando esse primeiro ciclo ou já foi encerrado? Agora em junho desse ano a gente encerra esse primeiro ciclo de obras, e aí já estamos nos preparando para o segundo ciclo de obras previstas aqui no nosso contrato de concessão, que aí ele também traz mais 30 quilômetros de faixas adicionais, principalmente na BR-135. A gente tem também acostamentos a serem implantados aqui em uma outra rodovia de ligação, chamada LMG 754. Então, mais uma obra muito importante aí, sobretudo do ponto de vista de segurança viária. Então, estamos já nos preparando para esse próximo ciclo de obras que a gente já inicia em 2027. Nesse primeiro ciclo aí, né, eu acredito que deve ter acontecido isso, a gente soube que também vocês fizeram uma entrega de barreiras, né? Foi um desafio? Né, como é que foi essa fase, né, dessa obra? E se tiveram outros desafios também, né, nesse período desse primeiro ciclo? Perfeito. Aqui no trecho urbano de Bocaiúva, nós fizemos uma entrega muito relevante, é uma obra que, sem sombra de dúvida, marcou muito a região, um investimento interessante, principalmente do ponto de vista de segurança viária e fluidez do tráfego. E essa obra, ela conta com contenções em solo reforçado, que são contenções muito verticalizadas. E aí, para essas obras, a gente contou aí com o apoio da Segurvia, também outro grande parceiro da concessionária, para a implantação das barreiras de concreto certificadas. Então, a concessionária conta sempre com a utilização de equipamentos de proteção e segurança certificados, né? Prezando aí pelas normas brasileiras de segurança viária. Então, a Segurvia apresentou para a gente um projeto, até então inovador, para essas soluções,
onde você não pode considerar uma movimentação das barreiras, né? Então, de novo, como a gente fala de contenções verticais, você precisa implementar barreiras cuja área de trabalho é nula, né? Então, as barreiras de concreto tradicionais, moldadas em loco, geraria uma necessidade de fazer obras dentro da própria região do solo reforçado, muito mais complexas e mais caras. Então, com essa parceria junto à Segurvia, a gente conseguiu implementar essas barreiras, que trouxe eficiência para a obra, trouxe melhorias, né, de fato, no cronograma, eficiência orçamentária. Então, uma melhoria muito grande na compatibilização com as atividades da construtora, do aterro em si. E, para além dessa obra aí da contenção, que eu acredito ser a mais relevante, a gente também implantou cerca de 4 mil metros de barreira de canteiro central, de forma muito eficiente com esse parceiro. Então, essa foi uma das obras complementares, né, que a gente fez aqui nesse último trecho. Aqui no trecho de serra, a gente tem uma contenção aqui muito interessante também, que a gente contou com um parceiro aí, a Magel, nessa atividade. Então, são grandes parceiros aí que têm tocado esse trabalho conosco. A próxima fase, né, os próximos serviços, né, se você puder falar, claro, né, tem um cronograma já aí de obras para a Ecovias Norte Minas, né? Você disse que o primeiro ciclo encerra em junho, certo? Exato. E aí, qual que é o próximo, né, a próxima etapa? Hoje, contratualmente, né, como antecipei um pouco aqui, temos um próximo ciclo de obras, onde estamos trabalhando aí nas atividades preliminares, licenciamento, projeto, e estamos planejando obras para se iniciar em começo de 2027. Então, estamos falando aí de mais 30 quilômetros de faixa adicional, como principais investimentos, os acostamentos, algumas obras de retorno em nível também, além de passarelas. Então, hoje a concessionária trabalha muito com o ponto de vista de segurança viária. Então, estamos sempre trabalhando aqui com a nossa operação, olhando os tipos de sinistros que estão ocorrendo e se as obras previstas realmente estão alinhadas. Então, esse é o foco da concessionária, pensar nas obras de ampliação, mas também com esse olhar sempre voltado não somente para o atendimento da nossa obrigação contratual junto ao poder concedente, no caso aqui que é uma concessão estadual, a agência é a Artemig, mas também com um olhar crítico olhando sobre o nosso usuário, sobre os sinistros que vêm ocorrendo e o que pode ser feito para mitigar e, de fato, perdoar, né, como se diz, os erros dos usuários, salvando vidas. Para encerrar a nossa entrevista, que você já falou aí do cronograma, enfim, previsto, que mensagem, né, que a Ecovias Norte Minas deixa aí, não só para os usuários, mas para as empresas de engenharia, né, que estão nos escutando, que estão nos assistindo, inclusive já com esse cronograma aí de obras, enfim, se teremos, né, parcerias ou novas contratações para quem tem interesse, e também novos projetos, né, diante de uma rodovia tão importante aí, né, que liga essas regiões sul, sudeste, nordeste, mais de 300 quilômetros aí que conecta o Brasil. O mercado de concessões é um mercado muito promissor dentro da infraestrutura, né? Então, estamos vendo aí diversas concessões saindo do papel. Na semana passada, a gente teve um novo leilão da Rota Mogiana, né, com mais um player aí no mercado, que tem pegado várias concessões, me parece que estão saindo muito bem. No final desse mês, a gente tem uma concessão federal muito representativa aqui no norte de Minas também. Então, para aquelas empresas aí, ou para aqueles empreendedores aí procurando oportunidades de trabalho, prestação de serviço, projeto, sem sombra de dúvida, infraestrutura rodoviária tem hoje carência de fornecedores sobre alguns aspectos. Eu falo hoje recuperação de obras de arte especial, implantação de passarelas, projetos. Então, de fato, a gente precisa de fornecedores, a gente tem bons parceiros, mas estamos sempre prospectando
né, mais parceiros aí para trabalhar com a gente. Então, sejam bem-vindos e vamos entrar aí nesse ramo de infraestrutura, que com certeza tem muita obra aí para os próximos anos. Muito obrigada pela disponibilidade, pelas informações, né? E desejo sucesso aí, né? Você que está como gerente de engenharia, com certeza é um desafio por dia, né? A obra muda todo dia, enfim, seja período de chuva, sol, com certeza são muitos desafios todos os dias. Então, muito obrigada e até uma próxima, né? Fica aí o convite para participar de outras entrevistas conosco. Eu que agradeço, Juliana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa concessão, sobre a nossa rodovia. Vou estar aí à disposição para falarmos aí mais adiante. Um abraço, obrigado.